Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o deputado Chagas, presidindo essa sessão. Cumprimento os senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, todos aqui presentes nas galerias desta casa. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna hoje é algo que considero de extrema importância. Mas antes, eu gostaria aqui de remeter a todos, principalmente aos deputados que estiveram na legislatura passada, de um evento que aconteceu em 2012. Deputado Massamieda, em 2012, nós aprovamos aqui nessa casa, toque de caixa, no final do ano, um projeto de lei de autoria governamental que permitiu o Detran fazer um contrato com uma empresa do Rio de Janeiro, criando uma taxa para a instalação de um chip eletrônico. Cada veículo automotor, inclusive motos, teria que instalar esse chip eletrônico e seria cobrado aí um valor de cento e poucos reais. Enfim, nós aprovamos aqui, naquele alvoroço de final de ano, onde se discute a peça orçamentária, que é complexa, as emendas dos parlamentares, enfim, foi aprovado e depois nós mesmos entendemos ter sido injusta a criação de uma taxa para um chip que sequer o Brasil conhecia, que nós seríamos o Estado primeiro a instalar. Seríamos um projeto piloto. Então eu tomei a frente, argumentei aqui com os deputados, fizemos um decreto legislativo e sustentamos um contrato feito entre o Detran e essa empresa do Rio de Janeiro. Enfim, para concluir, tornamos sem efeito, não foi instalado o chip, projeto piloto não se pode cobrar e nós fizemos justiça. Não foi aí cobrado de forma institucional de todos, e aqueles que pagaram ainda hoje têm recurso lá no Detran, 600 e poucos mil reais, para ser devolvido a quem foi de forma obrigatória instalado, porque não foi instituído por lei, essa lei não teve vigência, porque essa casa fez justiça. E eu aqui reconheci a época em plenário, que nós, no atropelo do final do ano, cometemos isso. Mas o importante é que nós corrigimos o erro. Permanecer no erro é um grande pecado. O pecado é humano, o erro é humano. Permanecer no erro, deputado Isaías, é que eu acho uma burrice. Nós precisamos reconhecer. E aqui eu trago à tona, para os amigos deputados, que nós cometemos aqui nessa Casa Legislativa agora, nesse ano de 2016, esse mesmo erro. Infelizmente, um projeto de lei 11.157, de dezembro de 2016, de autoria do Tribunal de Justiça, entrou nessa casa e nós aprovamos aqui no final do ano, muito rápido, também discutindo a peça orçamentária, emendas, enfim, projetos também de deputados, e de forma muito rápida, sem o tempo necessário para as discussões em comissões, nós aprovamos aqui o projeto 135 de 2016, que gerou a lei 1157. Esse projeto, deputado Flamarion, estabelece normas para a cobrança de custas dos serviços forenses e emolumentos extrajudiciais, a que se referem os artigos 24, inciso 4º e 98, parágrafo 2º da Constituição Federal, e o controle de sua arrecadação no Estado de Roraima e da outras providências. Aqui eu quero dizer que o Tribunal de Justiça precisa evoluir com esse aumento dessas taxas, mas não no nível que foi construído esse projeto e enviado para essa casa para que nós pudéssemos discutir e encontrar esse consenso. Como não foi encontrado o consenso, como não foi discutido, foi aprovado como veio, e aí nós temos aqui várias demandas.
demanda do Sindicato da Construção Civil, demanda do Sindicato de Habitação, da FEComércio, da Federação da Indústria, da Federação da Agricultura, do Clube dos Diretores Lojistas, da Federação das Associações Comercial e Industrial de Roraima, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e também da sociedade em geral, que quando precisa de qualquer documento para reconhecimento de assinatura nesses cartórios, houve um aumento nessa taxa e esse aumento nós consideramos abusivo. Por isso, estamos aqui para pleitear uma correção. Para Vossa Excelências ter uma ideia, essa lei entrou aqui o projeto de lei entrou no dia 8/12, foi aprovado no dia 15/12, publicado no Diário Oficial do dia 29/12, Diário Oficial 292 de 2016. Tamanho foi a celeridade que tramitou nessa casa, portanto, volto a dizer, não houve tempo hábil para discussão, para que nós pudéssemos estabelecer aí um valor que poderia ser cobrado e que atendesse às demandas e às necessidades do Tribunal de Justiça, mas também atendesse às demandas da nossa sociedade, que pudéssemos continuar cobrando um valor justo e que não fosse aí interferir no bom andamento do Tribunal de Justiça. Eu quero aqui fazer primeiro uma referência. Eu tenho aqui em mãos alguns documentos que podem explicitar as mudanças que houve nessas tabelas. As escrituras. Uma escritura que custava antes R$ 51,79, hoje, com a aprovação dessa lei e a sanção pela governadora, passou a custar R$ 240. Isso como imóvel estimado no valor comercial de R$ 5.000. Do valor de R$ 20.000, uma escritura que custava R$ 171, passou a custar R$ 648. No imóvel com o valor de R$ 80.000, que custava R$ 422,60, passou a custar R$ 1.740. Enfim, um aumento que nós não temos aqui como não dizer ou não considerar abusivo. Deputado Brito. Eu permito uma parte, assim que eu concluir aqui o meu raciocínio, deputado Jorge Everton. Um imóvel no valor de R$ 200.000, que custava anteriormente R$ 1.039, hoje custa R$ 3.888. Senhoras e senhores, e aqui tenho outros vários exemplos, nas averbações, dos registros, enfim, vários outros que nós vamos discutir nessa casa. Eu e o deputado Flammarion estivemos a convite destas instituições que citei há pouco, que demandou aqui esta mudança na Casa Legislativa, do Tribunal de Justiça em uma reunião. Lá presidiu essa reunião o doutor Mauro Campelo, desembargador, corregedor do Tribunal de Justiça. E após ser mostrado que em outros estados da federação, até mesmo da região norte do Brasil, custar até mais caro do que aqui, nós entendemos que, apesar também de só ter havido um reajuste em 2009, foi consensual que o aumento de uma vez só, feito por esta casa, concedido por essa casa e proposto pelo Tribunal de Justiça, ele não atende de forma alguma às demandas da nossa sociedade, e o Tribunal de Justiça também entende que pode haver uma modificação, que nós podemos fazer esse reajuste anual,
ajustando com o IPCA, e essa é a proposta, o IPCA mais um delta X por ano, que nós possamos chegar a um aumento que atenda o Tribunal de Justiça, os cartórios, mas também a população em geral. A proposta e foi essa deixada no Tribunal de Justiça pelo deputado Flammarion, por mim, e tenho certeza que é a proposta de todos, que nós possamos construir, junto com o Tribunal de Justiça, uma outra legislação, até uma revogação dos anexos que agora vou citar, dos anexos dessa lei que estabelece esses valores, e volto a dizer, não são condizentes hoje com a condição econômica e financeira dos que aqui moram, dos que aqui vivem, dos que aqui precisam registrar, ou seja, deixar de forma legal os seus imóveis. Mas, deputado Jorge Everton, primeiro eu gostaria de dizer que nessa lei foram também aprovadas as taxas judiciais. Eu não entro aqui de forma alguma desse valor. As taxas judiciais que foram aprovadas no anexo 1 e 2, houve, pela Ordem dos Advogados do Brasil, já uma proposta, uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. Isso no anexo 1 e 2. As nossas propostas, e aqui eu tenho uma proposta outra para apresentar para essa casa, e tenho aqui a assinatura de 16 deputados, ou seja, se fosse uma PEC, já seria aprovada, que precisa de maioria absoluta. Tenho aqui a assinatura de 16 deputados, ou seja, os deputados que aqui estão presentes assinaram, que nós possamos encontrar urgente uma forma de resolver essa situação, porque já está vigorando essa lei, e o pior, ela não está trazendo benefício nem para a sociedade, nem para o próprio Tribunal de Justiça que propôs a lei. Por quê? Porque as pessoas não têm condições financeiras de fazer essas escrituras, de fazer os seus registros, e termina na informalidade, nos velhos contratos de gaveta. E aí, o tiro saiu pela culatra. E mais, deputado Jorge Everton, digo para Vossa Excelência, o empresário relatou que foi a Brasília fazer um registro e saiu mais barato do que registrar o seu imóvel aqui na nossa capital, aqui no nosso estado. Ou seja, inadmissível, isso nós não podemos de forma alguma sustentar por essa casa. Eu também, com essa anuência dos colegas deputados, propus aqui um projeto de decreto legislativo, sustando os anexos 3 dos ofícios de registro de imóveis, o anexo 4 dos ofícios de tabelionato de notas, o anexo 5 dos ofícios de registro civil de pessoas naturais, o anexo 6 dos ofícios de tabelionato dos protestos de títulos, e o anexo 7 dos ofícios de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas jurídicas, anexo 8, outros atos, certidões e documentos, principalmente pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e o princípio da vedação de confisco. A Constituição Federal proíbe o efeito confiscatório, ou seja, aquele que absolve grande parte da renda, tens uma renda mínima, quer regularizar o seu imóvel, e você precisar utilizar a maioria da sua renda para regularizar o seu imóvel. Isso é inadmissível e é vedado pela Constituição Federal. Por conta da situação financeira e econômica que vive o país, que vive o Estado, portanto, as pessoas que aqui moram, isso se adequa muito bem a esse princípio da vedação do confisco. Quero aqui também dizer e deixar claro que de forma alguma esse pleito, deputado Coronel Chagas, deputado Jalsa Renier, presidente dessa casa, é um pleito institucional, é um pleito de deputados estaduais que têm por obrigação e dever representar o seu povo e atender às suas reivindicações. É algo para construir entre todos os parlamentares, e é algo também para construir entre os poderes, se assim entender a mesa diretora dessa casa, se entender o presidente dessa casa, construir junto com o Tribunal de Justiça, mas fazer de forma célere. Se não for um decreto legislativo que aqui tem 16 assinaturas, sustando, ou seja, tornando sem efeito a lei, que venha uma lei de forma rápida,
da mesma forma urgente, como foi protocolado aqui, venha uma revogando esses anexos e nós garantimos também a mesma celeridade desta que foi aprovada aqui, criando esses emolumentos, volto a dizer, de forma abusiva. Estamos sim à disposição, com todo parlamentar que eu conversei, nós assumimos que foi uma votação muito rápida, uma votação que necessitava de uma apreciação maior, mas diante dos fatos de estar apreciando o orçamento e outras matérias, foi votada e aprovada, mas agora queremos reconhecer e aí remediar essa nossa atitude. Permito uma parte ao deputado Jorge Everton, depois deputado Flamarion Portela. Obrigado, deputado Brito. Semana passada eu me pronunciei a respeito dessa lei. Inclusive, eu já tinha conversado com o deputado Coronel Chagas, deputado Massami, deputado Jorge Melo, deputado Naldo, alguns colegas que concordaram em fazer algo com relação a essa lei. Porque, veja bem, deputado Brito, eu assinei com Vossa Excelência esse decreto. Sim. Mas nós solicitamos à Casa que fizesse uma análise se seria através de um decreto legislativo ou se seria através de uma lei, pela questão da constitucionalidade. Mas algo tem que ser feito. Afinal de contas, Vossa Excelência citou só um exemplo, que foi a regularização de imóveis. Mas veja só, se um empresário, um cidadão, ele pleitear o seu direito na justiça e atribuir ao valor da causa R$1 milhão, para ele recorrer da decisão, ele tem que pagar R$40 mil. Olha, ele está sendo cerceado do seu direito constitucional. Como é que ele vai estar depositando R$40 mil se ele já está pleiteando uma indenização? Eu vi um empresário comentar comigo que ele vai deixar de pagar as contas dele. Vou deixar de pagar porque ninguém vai conseguir recorrer quando entrar na justiça, porque fica inviável você depositar, dependendo da quantidade de processo, chegar a ter R$1 milhão para você depositar para poder ter direito à justiça. Então, fiquei sabendo que o Tribunal de Justiça estava agilizando uma revisão. Isso, no meu entender, deveria ter sido feito até antes. Essa análise deveria ter sido feita anteriormente, para que se pudesse ter sido discutido com toda a sociedade, com a classe empresarial, com todos os usuários das taxas cartorárias e, acima de tudo, ter sido debatido aqui com calma nessa casa. Isso sim tinha que ser feito. Então, nós precisamos tomar uma medida rápida, urgente, para não inviabilizar não só o registro de imóvel, mas também os recursos que, porventura, venham a ocorrer na Justiça. Por isso, eu assinei, apesar de que eu já havia solicitado ao jurídico da Casa que fizesse uma análise a respeito de que forma nós iríamos agir, se através de um decreto legislativo, através de uma nova lei. Mas peço que seja feita uma conversa urgente com o corregedor do Tribunal de Justiça para que se faça algo para resolver esse problema o quanto antes. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge. Eu quero registrar a presença do doutor Ricardo Matos, que representa aqui essas instituições, sobretudo a Federação das Associações Comercial e Industrial do Estado de Roraima, e está junto conosco, é um dos atores que está pleiteando aí um consenso com o Tribunal de Justiça e com essa Casa Legislativa. Deputado Flamarion, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Brito, quero louvar o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer o seguinte. Primeiro, me referi ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo é composto de deputados zelosos, dirigentes. Acontece que no final do ano, como já disse Vossa Excelência, a prioridade, deputado Jorge Mello, é a peça orçamentária. Todos nós nos debruçamos sobre ela, porque vem pedido do Ministério Público Estadual, do próprio Tribunal de Justiça, do MPE, do MPC, etc., etc., além das emendas individuais, além das emendas de comissão. E é o momento, eu diria, mais delicado do Parlamento Estadual. E essa lei fluiu, tramitou aqui na Casa exatamente nesse período. Então, eu acho importante a Assembleia reconhecer essa falha, esse equívoco, deputado Brito, porque a Assembleia também, acima de tudo, é composto
de homens e mulheres, seres humanos, são passíveis de erros, de equívocos. Então, primeiro, dizer isso a respeito do parlamento. E segundo, dizer das reuniões que nós participamos. Eu e Vossa Excelência, juntamente com o Ricardo, que aqui está na plateia, participamos de 2 reuniões. Um dia foi com o doutor Furlan e sua equipe, representando o desembargador Mauro Campelo, corregedor-geral de Justiça do Estado de Roraima, e no dia seguinte, além dessas organizações que participaram quinta-feira, foi acrescido de mais outras organizações e os cartórios. Então, se construiu, através do diálogo que o desembargador Mauro Campelo conduziu, que sentariam essas organizações e os cartórios para construir um equilíbrio dessa situação que estava realmente sem condição das pessoas operarem, de pagarem essas taxas de emolumento. Então, e eu tenho conversado sempre com alguns deles, e até agora não está tendo uma resposta no nível esperado, deputado Jorge Mello, dos cartórios. Os cartórios estão com as leis a seu favor e, consequentemente, não estão fazendo essa discussão. E aí, lá nessa ocasião, me lembro bem que surgiu a ideia de, durante um certo período, se não me falha a memória, durante 5 anos, além da correção do INPC, também ter esse delta X a mais, de modo que durante esse período, esses valores chegassem ao desejável e não fosse tão impactante com o reajuste dado de uma hora para outra, dando de sopetão. E isso ficou proposto lá e me pareceu, naquela ocasião, que esse seria o caminho a ser seguido. Infelizmente, não fluiu como devia, e Vossa Excelência está trazendo essa proposta, que é a ocasião da Assembleia realmente fazer esse debate, e também Vossa Excelência comparou bem. Excelência que foi o baluarte, o mentor daquela derrubada da lei do chip, reconhecendo que a Assembleia tinha se equivocado, da mesma forma, parece que a Assembleia também se equivocou. Não é desleixo, é não ter analisado cada uma dessas taxas para ver o percentual de ajuste. Portanto, eu louvo o pronunciamento de Vossa Excelência e acho que é importante a Assembleia Legislativa se envolver nessa discussão, porque ela está incomodando a sociedade. E quando incomoda a sociedade, deve incomodar o Parlamento Estadual. Parabéns. Obrigado, deputado Flamarion. Peço a taquigrafia que inclusa a parte de Vossa Excelência, também do deputado Jorge Everton, meu pronunciamento. Deputado Flamarion, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui também deixar claro que foi construída uma proposta que seria consensual desses representantes das categorias, dos deputados estaduais e até o próprio Tribunal de Justiça, na pessoa do doutor Furlan e do doutor Mauro, conseguir reconhecer neles que seria uma proposta que atenderia essas demandas. Olha, veja bem, deputado Flamarion, seria um aumento proposto aí de quase 100%. Citando aqui novamente as escrituras. Uma escritura que custava R$ 94,00 e agora, com a aprovação dessa lei, aqui por esta casa, passou a custar R$ 380, tem uma proposta dessas categorias, desses deputados, para que ela passe a vigorar após corrigirmos o erro, e o valor seria R$ 175,00. Ou seja, é um aumento de quase 100%, mas que atende às reivindicações da sociedade, atende essas categorias, seria uma correção justa de todos esses anos aí, de 2009 para cá, portanto, aí 6 anos, seria uma correção justa e que poderia, essa casa, de forma urgente, como foi a aprovação da lei anterior, aprovar-se de forma também urgente o Tribunal de Justiça enviar para essa casa como enviou a lei anterior. Então, esse é o sentimento dos deputados, esse é o sentimento da sociedade e acredito que nós podemos sim construir, deputado Jalcer. Eu disse aqui nessa casa, disse que se a mesa e a proposta certa seria uma concordância da Casa Legislativa com o Tribunal de Justiça e que pudéssemos de forma urgente corrigir esse erro. Mas eu colhi 16 assinaturas dos 16 deputados que estavam presentes, portanto,
unânime esse sentimento, e quero aqui, deputado Chagas, que está presidindo nesse momento, entregar para Vossa Excelência uma proposta de decreto legislativo, se esse não for o caminho, que nós possamos encontrar outro, entregar nessa casa, para que seja apreciado por essa mesa, pela consultoria jurídica, para tornar sem efeito esses anexos que não foi, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pedida a inconstitucionalidade em medida cautelar. Portanto, apresento agora, nesse momento dessa casa, e deixo protocolado, e que as providências sejam tomadas e que os erros sejam corrigidos. Muito obrigado. Deputado Brito. Posso usar... Deputado Messias de Jesus, depois deputado Gelson. Deputado Brito, eu assinei com Vossa Excelência a proposta que Vossa Excelência apresenta no momento do decreto legislativo. Embora, como disse para Vossa Excelência, eu acredito que o decreto, embora tenha assinado e vai votar favorável, eu acredito que ele não venha surtir os efeitos que nós queremos que ele surta. Então, nesse sentido, eu já pedi também para a nossa assessoria, eu vejo, até porque já percebi que é o entendimento de toda a casa, a preocupação de Vossa Excelência é de toda a casa, tanto é que Vossa Excelência conseguiu 2/3 de assinatura. Eu já pedi também para a nossa assessoria para produzir um projeto de lei que, no nosso entendimento, estaria surtindo muito mais efeito do que o decreto legislativo. Mas, como no dito popular diz que o que abunda não prejudica, então vamos votar o decreto legislativo, presidente Chagas e presidente Gelson, e em seguida a gente vota essa lei, que é de interesse da sociedade, e eu faço questão de citar aqui o nome do Ricardo Matos, que tem constantemente lutado em função disso, e também do nosso velho, grande guerreiro, Otoniel Ferreira, que tem procurado constantemente todos os deputados dessa casa e todo o Tribunal de Justiça, porque tem coisas aí, tem alguns serviços aí que aumentaram, presidente Jalcin, até 10.000%. 10.000%, o que é, sem dúvida nenhuma, um abuso que foi submetido a essa casa, e a gente, pela pressa de final de ano, terminou votando sem que ninguém tivesse analisado a fundo. Não é ruim reconhecer, mas o fato é que nós temos que refazer isso imediatamente, com a maior urgência possível. Parabéns, deputado Brito, pela preocupação. Obrigado, deputado Messias. Peço taquigrafia que insira o aparto de Vossa Excelência no meu pronunciamento. Deputado Gelson Renier. Deputado Brito, na verdade, esse projeto ele foi aprovado no ano passado, no dia 28 de novembro, aqui nessa casa. Eu me reuni, como disse o deputado Messias ainda há pouco, eu me reuni com o Ricardo Matos, que está aqui, me reuni com o Otoniel, me reuni com membros dos setores empresariais. E, na verdade, a conclusão que nós chegamos é que o que nós precisamos agora, nesse momento, é buscar um acordo com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa criar uma perspectiva em que o tribunal se posicione e reveja a decisão que foi proferida pela gestão anterior, porque a gestão não é essa atual. Perfeito. E falar para o senhor que no ano passado, quando nós aprovamos essa lei foi aprovada no dia 28, com o conhecimento de todos os senhores deputados. O relator da matéria, salvo engano, era o deputado Marcelo Cabral, e essa matéria deve ter passado despercebida aqui da Assembleia. O que nós temos que fazer agora? Foi exatamente o que eu disse à categoria. Nós tivemos uma reunião com a tabeliã do município de Mucajaí, tivemos uma reunião com a tabeliã do município de Rorainópolis, elas estiveram aqui, Ricardo Matos estava comigo, Antônio Denário, Reginaldo, salvo engano, não estou bem lembrado o nome do outro, mas ele também estava na reunião. Seu Veronildo. Não, o Veronildo, ele viajou a Brasília para fazer um registro lá na sede do Distrito Federal. Saiu mais barato do que o que fez aqui. Pois é. Então, eu quero dizer ao senhor o seguinte: o projeto de decreto legislativo, pelo regimento interno, pela Constituição Estadual, ele não é a saída. Ele não é a saída. Porque nós vamos bater numa mureta de concreto e vamos passar vergonha, porque não é atribuição do Poder Legislativo, nessa seara, apresentar um projeto de decreto legislativo. Tampouco um projeto de lei.
porque a matéria é uma matéria exclusivamente do Tribunal de Justiça. Então, como ela é uma matéria que é uma decisão complexa, nós precisamos fazer o quê? A comissão, eu já estive pessoalmente com a doutora Elaine, conversei com a doutora Elaine, marquei a reunião com os setores para que a doutora Elaine fosse com eles. Ricardo Matos esteve com ela. Parece-me que, pelo que ela me falou, eles encontraram uma linha consensual. Não sei se o Ricardo concorda com isso, mas a princípio eles teriam encontrado uma convergência. Me disse a própria presidente do Tribunal de Justiça que isso seria em longas parcelas, que essas parcelas seriam divididas aí em 3, 4, 5 anos, para se chegar no totante ao que eles queriam propor. Nós chegamos a propor que a tabela anterior fosse construída no valor de 130%, porque nós reconhecemos que a tabela está defasada, e aumentamos as custas referente aos cartórios para 30%, para dar margem ao cartório do município de Pacaraíba, por exemplo, que ganha R$3.000, e ele tem lá 2 pessoas trabalhando e não dá nem para ganhar, nem para pagar a folha, e tampouco para ele fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, um tabelião está ganhando menos de R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo do município. Existe um fundo dentro do judiciário que contempla e estabiliza um valor de tal maneira que cada um, não atingindo a sua meta, receba o valor referente àquilo que está proposto no projeto. O que nós temos que fazer na Assembleia, se for o caso? Podemos reunir 10 deputados, 2, 3, 4, quantos forem, e novamente nós podemos ir ao encontro da presidente do tribunal, juntamente com a corregedoria, e os membros dos tabeliões que concordam com a nossa posição, para que o tribunal reveja essa decisão. Eu, particularmente, levei à doutora Elaine uma saída para resolver esse problema, e ela achou a saída muito boa. O que precisa agora é a gente conversar com a base do governo, para que o governo concorde com a saída que nós apontamos, e a partir daí a gente construa uma alternativa de resolver definitivamente esse problema. O problema ainda está travado, a lei está em vigor, não se fez absolutamente nada, não se apresentou nada. Pelo que o Ricardo Matos falou para mim, parece-me que não houve consenso ainda, e se ainda não consensualizou é porque a lei ainda não chegou do tamanho que a população pode pagar. Então, a minha ideia, vamos juntos, vamos pedir que a doutora Elaine venha à Assembleia Legislativa, vamos convidá-la para que ela possa ver de que maneira o tribunal pode se posicionar, e vamos fazer uma peregrinação com cada desembargador, porque ela sozinha não vai decidir isso, quem vai decidir é o pleno. E é essa saída que eu encontro por hora, para que a gente possa evoluir e resolver o problema. Deputado Gelson, agradeço Vossa Excelência pela parte, mas aqui o senhor acabou de dizer e é verdade. Nada foi feito. Essa tabela proposta por essas categorias, através do Ricardo Matos como presidente, foi uma proposta das categorias, dos deputados que estavam lá. O governo do Estado concorda plenamente que seja modificado essa lei, não tem problema, nós aprovando aqui, a governadora vai sancionar de imediato. O que acontece é que não evoluiu mais após essas reuniões. O Tribunal de Justiça não demonstrou, segundo esses representantes, não demonstrou mais interesse algum em produzir uma nova legislação de forma ágil para enviar para essa casa. Enquanto isso, está em vigor, as pessoas estão sofrendo esses prejuízos, as custas são altas, e aqui o que eu estou propondo é que nós pudéssemos encontrar essa forma, esse diálogo, para que seja resolvido sem sequelas algumas. O que nós não podemos de forma alguma, depois de acionados em nossos gabinetes, como deputados estaduais que somos, como representantes do povo, não tomar providência e esperar o Tribunal de Justiça enviar para cá no tempo que lhe for conveniente. Nós estamos provocando a discussão nessa Casa Legislativa, porque os 16 deputados que aqui estavam entenderam que votaram sem fazer a análise aprofundada que deveríamos fazer. E aqui, deputado Gelson,
deputado Messias e senhores deputados, eu deixo também para reflexão que nós possamos nos debruçar e nessas leis, nos projetos de leis que vêm aqui para essa Casa Legislativa, sobretudo dos poderes constituídos. Há poucos dias aprovamos aqui uma emenda pleiteada por um colega deputado, que essa emenda claramente inconstitucional, houve veto da governadora e foi aqui de forma muito rápida derrubado o veto, e ela é inconstitucional, e todos sabendo, ou seja, um voto meramente político. Nós precisamos ter mais calma, ter mais brandura, ter mais tempo para apreciar essas matérias e não acontecer novamente o que aconteceu com essa matéria do Tribunal de Justiça. Portanto, eu sei que pode não ser esta a saída, mas vou deixar aqui e vou apresentar à mesa diretora dessa casa para que possam apreciar. Se não for o decreto legislativo, que nós possamos, deputado Messias, como disse Vossa Excelência, construir o projeto de lei. Se não for o projeto de lei, deputado Jals, como disse Vossa Excelência, o consenso com o Tribunal de Justiça, o que nós temos agora de imediato, com a mesma urgência que aprovamos a lei, é encontrar a solução para remediar esse grande problema que nós estamos com ele nas nossas mãos, porque eu ouvi lá no Tribunal de Justiça, da categoria representada pela sociedade, do próprio Tribunal de Justiça. Deputado Brito, por favor, o Concluir. seu tempo é de 15 minutos, Vossa Excelência já está com 36 minutos. Eu gostaria que Vossa Excelência evoluísse para a conclusão, porque nós temos mais oradores inscritos. Perfeito. E temos a ordem do dia. Perfeito. Mas para concluir, eu ouvi no Tribunal de Justiça, deputado Chagas, e é importante que todos nós ficamos cientes, que a Assembleia Legislativa era quem tinha a obrigação de discutir a lei. Se aprovou com valores abusivos, não foi simplesmente pela proposição do Tribunal de Justiça, e sim porque a Assembleia foi omissa e não analisou o projeto de lei como deveria ter analisado. Portanto, foi jogado na nossa mão a batata quente, já que foi jogado para a nossa mão, que nós possamos nos reunir de forma coesa, resolver. Vossa Excelência permite a parte do deputado Joaquim, se Vossa Excelência permitir, a palavra está com ele. Se não, Vossa Excelência é o presidente. Vou conceder mais um minuto para a conclusão. Um minuto para Vossa Excelência, deputado Joaquim. Deputado Brito, Vossa Excelência está correto, está coberto de razão. A carga tributária do nosso Estado, ela é superior à carga tributária, à média da carga tributária do nosso país, que já é uma carga tributária altíssima, de primeiro mundo. Nós estamos aprovando, por causa do Detran e outras coisas, nós precisamos realmente ter mais atenção, porque o contribuinte não pode mais pagar o pato. Quem está pagando o pato é a sociedade, as pessoas que moram em Roraima. Então é preciso rever essa série de coisas, inclusive essas taxas abusivas do Detran. Nós não podemos mais aumentar a carga tributária. Tem que ter outra saída para geração de emprego, de oportunidades, para a iniciativa privada, e não ficar aumentando a carga tributária e agravando ainda mais a situação do povo que mora no nosso Estado. Obrigado, deputado Joaquim. Está encerrado, senhor presidente, o meu pronunciamento. Agradeço a todos. Tenhamos um bom dia. Obrigado.